VISC11 e XPML11. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise e uma comparação desses dois FIIs gigantes do setor de shopping, e lá no final do vídeo eu vou fazer um quadro comparativo para você printar para ficar melhor aí de você analisar. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs, e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do XPML11 ou do VISC11 ou dos dois, por que não? E eu já começo aqui o vídeo com os indicadores do VISC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 121,32, ele é um FII base 100, assim como o XPML11. O VISC11, seu dividend yield está em 9,36% nos últimos 12 meses, excelente dividend yield, livre de imposto de renda. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ele está com desconto aí para você de 5% em relação ao seu preço justo. Liquidez média diária de 6,93 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas em negociar esse FII, e ele teve uma valorização incrível aí nos últimos 12 meses de 14,32%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele saiu lá em 2019 na casa dos R$ 75 aproximadamente a sua cotação. Teve essa queda brusca aqui em 2020, né? Os fundos imobiliários de shopping centers, né? Eles foram muito prejudicados durante a crise sanitária por causa do fechamento dos shoppings. Então ele deu uma recuperada, veio andando aqui meio que lateralizado ali na bolsa de valores, até que lá no começo do ano passado a sua cotação deu uma boa decolada, já naquela época com a expectativa aí de queda da taxa de juros. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no VISC11, você teria hoje R$ 1.634,16 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário de shopping, a gestora é a Vinci, ele é um fundo de tijolo, sua taxa de administração aqui está errado, tá? É 1,05% sobre o patrimônio líquido. Eu já mostro lá no relatório gerencial a taxa correta. A sua vacância é de 7,10%. O que é vacância? A vacância, ela mede a porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa porcentagem, pior para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Então essa vacância aqui, ela está controlada, tá? O seu número de cotistas, 342 mil. O seu valor justo seria R$ 127,41. O seu valor patrimonial, 3,6 bilhões de reais, e o seu último rendimento foi de R$ 1 por cota. O seu dividend yield atual é de 9,36% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,62%. Então a gente vê que o dividend yield atual está maior. E a gente vê aqui na rentabilidade que ele sofreu bastante lá com o fechamento dos shoppings e também com a crise financeira. Ele chegou aqui a render 0,16% e agora sua última rentabilidade em abril foi de 0,83%. E isso, é claro, impactou também nos dividendos. A gente vê que ele entregou dividendos bem magrinhos lá em 2020 e 2021. Em agosto de 2020, ele entregou aí 15 centavos para os seus cotistas. E agora, ele vem pagando aqui já há bastante tempo R$1 por cota. E o último pagamento foi efetuado agora no dia 15 de maio. Comparando a rentabilidade do VISC11 em relação ao IFIX, que é o índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que ele supera aqui a rentabilidade do IFIX com folga. 65,9% aí do fundo contra 32,5% do IFIX. E quando a gente fala em número de imóveis, esse fundo imobiliário é um exemplo. Ele tem 7 imóveis no Rio de Janeiro, 6 em São Paulo, no Ceará 13 imóveis, Paraná 2, e Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, ele tem um ativo em cada estado. Ele tem 13,03% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 478 milhões de reais. E aqui a gente pode ver a evolução do patrimônio líquido ao longo do tempo,
desde 2019, sendo que lá naquele ano ele estava com patrimônio de 1,2 bilhão de reais e agora, em 2024, ele está com patrimônio de 3,6 bilhões de reais. Então, abrindo aqui o último relatório gerencial do VISC11 disponível referente a abril de 2024, a gente vê aqui algumas informações gerais aqui do fundo, cuja gestora é a Vinci. Ele teve seu início em março de 2014, é um fundo aí que tem 10 anos, ele é destinado para o público em geral. E aqui, ó, a taxa de administração correta, 1,05. Por quê? Porque o seu valor patrimonial excede a 2 bilhões de reais. E ele não cobra taxa de performance, que é um ponto aí bem positivo também. Aqui ele destaca que o fundo imobiliário entregou R$1 por cota no seu último dividendo, teve um aumento aí nas vendas de 8,9% em relação a março de 2024. Até o início de maio, o fundo imobiliário ele tinha investido 216,3 milhões de reais em aquisições, sendo que ele comprou aí 8,2% do Világio Caxias, 15% do Carioca Shopping e 10% do Bangu Shopping. Aqui o gestor faz um comentário aqui sobre a economia, sobre a situação da inflação lá nos Estados Unidos, que afeta também aqui o Brasil, a situação aqui da própria taxa Selic, que pode sofrer aí uma alta, Muitos economistas não descartam essa possibilidade de a inflação subir e também da taxa Selic começar a subir, sendo que agora, o seu último corte já foi um pouco menor do que vinha sendo desde agosto do ano passado. E o VISC11, ele tem um ativo lá no Rio Grande do Sul, estado que foi bastante prejudicado, pelas cheias, pelas chuvas. E ele destaca aqui que esse ativo representa 1,1% do portfólio do fundo e que não foi diretamente afetado pelas chuvas e até o momento não representa nenhum dano material à propriedade. O shopping está sendo operado com ponto facultativo para lojistas, liderando ações e servindo como ponto de apoio e coleta de doações na região. E ele completa aqui que a gestão do fundo vai continuar monitorando aí a situação lá no local, caso haja alguma alteração aí para atualizar os cotistas. O fundo imobiliário fechou abril gerando receitas de 20,6 milhões de reais e subtraindo das suas despesas, ele teve um resultado total de 18,2 milhões de reais e ele distribuiu 28,8 milhões de reais, ou seja, ele distribuiu mais do que ele conseguiu arrecadar. Isso é um ponto de atenção porque o fundo imobiliário ele acaba usando ali as suas reservas para distribuir como dividendos. E fazendo a comparação aqui por cota, o resultado total em abril foi de 0,63 centavos e ele distribuiu aí R$1 para os seus cotistas. Então ele tinha um resultado acumulado não distribuído inicial de R$1,21. Ele queimou aí 37 centavos e o resultado acumulado não distribuído final foi de 84 centavos que ele guardou aí. Porém, apesar de ele distribuir mais do que ele conseguiu arrecadar, ele é um fundo imobiliário que tem bastante capital em caixa. Mas é um ponto de atenção aí quando o FII ele não consegue superar ou pelo menos igualar ali os rendimentos distribuídos com o resultado que ele consegue gerar. E aqui tem uma expectativa que até junho desse ano ele continue aqui pagando R$1 por cota e pode chegar até distribuir R$1,10 por cota, o limite superior. Lembrando que isso aqui é uma expectativa, não é certo que isso vai acontecer. E aqui a gente pode ver que as obrigações aqui do fundo imobiliário, a tendência é irem diminuindo aí conforme o tempo vai passando. Lembrando que hoje a alavancagem aí do FII é de 15,87%. E os seus contratos, quase 60%, são indexados pelo IGPM, pelo IGPDI, 36,1%. Então esses são os dois principais indexadores aí
do fundo imobiliário. E você, qual dos dois prefere, o XPML11 ou o VISC11? Mas eu tenho certeza que você vai preferir se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira, então não perca tempo. Então vamos lá para o XPML11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 113,91, dividend yield 9,20%, excelente dividend yield também. O seu P sobre VP 1,03, ou seja, ele está 3% acima do seu preço justo, está um pouquinho caro, porém em fundos imobiliários de tijolos tem a valorização ali dos imóveis que vai acontecendo ao longo dos meses e o P sobre VP não produz fielmente essa valorização. Então aqui pode estar um pouco camuflado aí esse P sobre VP. Então não é tão grave assim você investir em um P sobre VP alto aqui num FII de tijolo. Liquidez média diária de 15,04 milhões por dia, né? Você não vai ter problemas em negociar esse FII, e uma valorização de 23,8% nos últimos 12 meses. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2019 a cotação estava por volta lá dos R$ 76, R$ 77 reais. Ele vinha subindo a sua cotação até que veio aquela crise lá em 2020, a bolsa inteira caiu, os shoppings eles foram fechados e assim como o VISC11 ele também sofreu. Ele veio aqui andando meio que lateralizado até que teve uma boa valorização aqui da sua cotação a partir do começo do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.477,05 reinvestindo os dividendos. Ele é um fundo imobiliário gerido pela XP de tijolo do segmento de shopping. Ele tem uma taxa de administração de 0,75%, tá? Por isso que é bom você sempre olhar o relatório gerencial para você conferir. Aqui está errado, é 0,75% ao ano. A vacância dele é bem controlada, né, de 4,7% apenas. Ele tem pouco mais de 464 mil cotistas. Seu valor justo seria R$ 110,74. Seu último rendimento 92 centavos por cota e o seu valor patrimonial 4,4 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 9,2%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,5%. E aqui a gente percebe que ele também sofreu, né, teve uma rentabilidade bastante prejudicada. Lá em 2020, entregou lá em agosto daquele ano 0,03% de rentabilidade. O FII ele se recuperou, os shoppings eles foram reabertos e até agora em maio a sua rentabilidade é de 0,78%. E isso, é claro, impactou também nos dividendos. A gente vê que lá em 2020, em agosto, ele entregou 3 centavos aí para os seus cotistas. E agora, seu último rendimento, 92 centavos. E esse valor foi pago agora, no dia 24 de maio. Comparando aqui a rentabilidade do XPML11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 49,1% contra 32,5% do IFIX. Isso nos últimos 5 anos. Ele tem também bastante imóveis, mas é menor aí o número do que o VISC11. Ele tem 8 imóveis em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, na Bahia 2 ativos e no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais e Rio Grande do Norte, um ativo em cada estado. Ele tem 19,3% do seu patrimônio em caixa, o que corresponde a pouco mais de 837 milhões de reais. Aqui a gente pode ver a evolução do seu patrimônio líquido, como veio aumentando também ao longo do tempo, ao longo de 5 anos, sendo que lá em 2019 ele estava com patrimônio líquido de 1,8 bilhão de reais e até agora em 2024 o seu patrimônio é de 4,4 bilhões de reais. Abrindo aqui o último relatório gerencial do XPML11 em relação a abril de 2024, a gente vê aqui algumas informações do fundo.
ele é um pouco mais novo do que o VISC-11, foi criado no final de 2017. Ele é gerido e administrado pela XP e ele cobra 20% de taxa de performance sobre o que exceder o IPCA, mais 6% ao ano. E ele terminou o mês de março gerando receitas de 47,7 milhões de reais, as despesas 7,4 milhões de reais. Isso gerou um resultado de 40,2 milhões de reais e ele distribuiu um pouco menos, 36,1 milhões de reais, uma distribuição média por cota de 91 centavos. Ou seja, o resultado gerado foi maior do que os seus rendimentos e isso é bom. E recentemente, o XPML teve a sua 11ª subscrição, em que ele arrecadou uma captação total bruta de 1,8 bilhão de reais. E aqui ele destaca que é o segundo maior FII em valor de mercado da nossa bolsa. Isso após a conclusão aí da subscrição. A carteira de ativos aí do XPML11, ele investe 76% em imóveis, 5% em FIIs, CRI conversível 2,4% e ele tem 16,5% em caixa. E a maior concentração aí da área bruta locável fica exatamente na região sudeste, 59%, região sul 8%, norte 9% e nordeste 24%. E aqui são todos os shoppings que esse fundo imobiliário ele investe. Lembrando que eu vou deixar esse relatório gerencial, assim como o do VISC-11 aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Os contratos eles são reajustados 41% pelo IGPDI, 26,4% pelo INCC e pelo IGPM 24,92%. Lembrando que o INCC é o Índice Nacional de Custo de Construção. E aqui eu fiz para você um quadro comparando aqui os dois FIIs, colocando aqui os pontos positivos em verde e os negativos aqui em vermelho. Então você pode printar aqui e depois ver com mais calma, mas eu já adianto aqui para você que o XPML nessa comparação ganhou aqui de 8 a 7. Lembrando que os dois FIIs são excelentes. Porém, na minha opinião, aqui eu estou analisando os indicadores, gestora. Eu acho aqui, por exemplo, que a XP é uma boa gestora, só que ela cobra taxas um pouquinho elevadas. A gente viu isso na subscrição aqui do XPML11, por exemplo, que a taxa de distribuição primária, na minha opinião, ficou muito salgada. Diferente aqui do quadro, na minha opinião, o VISC-11 é melhor fundo imobiliário do que o XPML11. Além disso, ele está com dividend yield mais elevado, está descontado, não cobra taxa de performance, ele tem vários imóveis aí na carteira, ele está com uma alavancagem um pouco maior, mas isso também está bem controlado. Qual que é o melhor fundo imobiliário de shopping aí para você? É o VISC-11 ou XPML11? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre a subscrição do KNCR11. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.